A maioria das famílias tem uma grande dificuldade em lidar com o seu familiar, principalmente quando ele está na ativa. Eu sei, por experiência própria, que é bem trabalhoso lidar com um dependente químico que está na ativa, porque ele se afasta da família, ele não tem mais nenhum convívio familiar, ele não conversa com ninguém, ele se torna uma pessoa egoísta, ele não para em casa, ele simplesmente entra no mundo dele. E aí você, mãe, pai, esposa, acaba se perguntando por inúmeras vezes o que eu vou fazer, como eu vou fazer para lidar com esse meu familiar, com meu filho, com o meu marido. E isso é um problema que você tem que resolver, porque você tem que aprender a lidar com ele de uma maneira correta, forte, firme, mas amorosa. Essa é a primeira parte que você deve fazer, o primeiro passo que você deve dar para lidar com o dependente químico de uma forma correta. Eu sei que não é o mais certo, mas infelizmente, para você ter sucesso numa futura influência sobre o dependente químico, você vai ter que saber lidar com ele, e você vai ter que lidar com ele de uma forma, como se diz popularmente, pisando em ovos. Você vai ter que tomar bastante cuidado, você vai ter que ter cuidado no que você fala com ele e como você fala com ele, pois dependendo da situação que você abordá-lo, do jeito que você abordá-lo, o tom de voz que você abordar e o que você falar, você vai fazer com que essa pessoa, o seu familiar, que é muito próximo de você e que você tanto ama ele, vai fazer com que ele se afaste de você, vai fazer com que ele fique cada vez mais longe de você, se retraia, porque o dependente químico, quando está na ativa, ele simplesmente acha que a família está totalmente contra ele, porque a família acaba negando dinheiro, facilidades, e isso para ele é como se tivesse todo mundo contra ele. E na verdade a família não está contra ele, a família está contra esse meio que ele está vivendo. E na verdade a família só quer tentar ajudar. Claro que muitas vezes a família não consegue da melhor maneira, não consegue, por causa de um outro tópico que eu vou falar daqui a pouco. Mas a família, ela erra muitas vezes tentando acertar. E isso eu falo porque a minha família errou tentando acertar. A minha família facilitou muito as coisas por não saber lidar comigo, por eu não dar entrada para eles. Claro que eu queria continuar usando a substância de uma maneira controlada ou ter muita substância. Isso que eu queria para mim. Eu não queria mudar de vida. Eu nem imaginava que tinha uma vida sem drogas. Para mim, uma coisa normal da vida era sair para beber e usar drogas. Isso era uma vida normal para mim. E na verdade, isso não é normal. Normal é você trabalhar, você estudar, você viver feliz e de preferência de cara limpa. Hoje eu vivo assim. Eu não preciso beber, eu não preciso me drogar para ser feliz. E com certeza eu sou muito feliz do jeito que eu estou. Estou há 11 anos em recuperação. Não me arrependo do dia em que a minha família foi totalmente radical comigo e me botou contra a parede. Então, o jeito mais correto de lidar com o dependente químico é sendo forte, firme, mas amoroso. Você não pode deixá-lo ele tomar as rédeas da situação, porque o dependente químico que está na ativa, ele está em estado de doença. O que tem que ser feito com um doente? Ele tem que se tratar de uma maneira ou de outra.
Não importa se o tratamento da dependência química vai ser internado ou vai ser tratamento de rua. Isso não importa, mas ele tem que receber a medicação. O doente precisa de medicamentos para ficar bom. E o dependente químico é a mesma coisa. A dependência química não tem cura? Não, não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento faz com que a dependência química fique estancada, estagnada. Então, por isso, você deve lidar com o seu familiar da melhor forma possível, falando assertivamente, sendo firme, não facilitando as coisas para ele, tentando restabelecer um convívio familiar, tentando restabelecer um diálogo. Claro que as coisas não são tão simples. Não, elas não são tão simples, não vai ser fácil. Não, eu nunca disse que vai ser fácil, você jamais vai ouvir eu dizer que vai ser fácil. Mas não é impossível. Difícil é, mas não é impossível. Então você deve lidar dessa maneira com o dependente químico. E todo dia você deve tentar falar com o emocional dele. Se ele chegou limpo, de cara limpa em casa, elogie ele. Diga para ele que você se sente feliz. Como é bom quando ele chega desse jeito em casa, limpo, de cara limpa. Com certeza, uma hora ele vai perceber que isso é o melhor para ele. Quando ele chega sob efeito da substância, não converse com ele. Dê as costas para ele, o ignore-o, rejeite-o. Assim ele vai perceber os dois lados da moeda, que quando ele chega são, limpo, de cara limpa em casa, ele é tratado muito bem, acolhido por todo mundo. Mas quando ele chega sob efeito da substância, fissurado, compulsivamente querendo mais, ele é ignorado e rejeitado. Então, o melhor jeito de lidar com o dependente químico é dessa forma. Falta de conhecimento sobre a doença. É bem comum as famílias buscarem ajuda. Nesse momento, a família está desesperada, desestruturada, sem saber o que fazer. E aí, ela acaba se agarrando com qualquer conselho. E muitas vezes esses conselhos não são os mais corretos. Muitas vezes o vizinho não tem experiência. Em vez da família procurar um psiquiatra, um psicólogo, de preferência que esses profissionais sejam especializados em dependência química. Aí vai ajudar muito mais. Procurar um grupo de amor exigente, Naranon, um grupo que seja focado na família, com certeza vai ser muito importante para a família adquirir conhecimentos sobre a doença dependência química. Porque para quem não sabe, e a família por muitos e muitos tempos, ela pensa que a dependência química é sem vergonhice. É falta de vergonha na cara e é uma coisa passageira. E na verdade, enquanto a família fizer vista grossa para essa problemática, não procurar saber o que está acontecendo de verdade com seu filho, seu marido, ele vai acabar cavando seu fundo de poço cada vez mais e mais fundo. E pode ter certeza, famílias, que o dependente químico, quando cava o seu fundo de poço, ele não acha água limpa no fundo do poço. Esse poço não tem água limpa, ele tem barro, ele tem sujeira. A Isis Coelho está falando: meu filho está internado e estamos brigados. O que devo fazer neste momento? O que ele está lá, devo procurar ou esperar ele me procurar? A Isis pediu para participar, eu vou abrir para ela aqui. Se deu. Tá.
Olá, tudo bem? Boa noite, Isis. Boa noite. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo bem? Eu não, o teu filho está internado, tu falou, né? Isso. Ele está Tá, internado. E pode antes, falar. antes dele ser internado, ele estava muito agressivo. Sim. Então, quando ele foi internado, ele pediu ajuda para a avó dele. Então, um pouquinho nervoso. Ele pediu ajuda para a avó e a avó internou. Sim, Então, já tem um mês que ele está lá e a gente não conversa. sim, Ele não conversa comigo e eu não converso com ele também. E aí eu fico indecisa, sem saber como reagir, o que fazer. sim. Tá. Ele foi por vontade própria, é isso? Isso, ele foi por vontade própria. Só que na hora que chegou lá, ele deu umas recaídas, teve vontade de sair, só que a clínica não sai, né? Aí tem Uhum. momentos assim, o que passa, eu fico sabendo que ele tem momentos bons, ele tem momentos ruins. Sim, mas é assim, ó. O que eu tenho para te dizer? Primeira coisa, ele pediu ajuda da avó e ele tá revoltado contigo. Sim, Ele está no primeiro mês de internação. Isso vai ser bem comum, pois ele está no momento da fase de desintoxicação. Então ele está num momento de total turbulência na cabeça dele e com o corpo dele. A droga, como é que eu vou te explicar? A droga está saindo do corpo dele, a recém. Então o período de desintoxicação ele leva no mínimo de 2 a 3 meses. Sabe quanto tempo é o tratamento dele? eles falaram que pode durar uns 6 meses. Tá. Assim, ó, muito é bom, sim. Eu particularmente eu aconselho as famílias buscarem tratamento de 6 meses a 9 meses no mínimo, para que ele passe, o dependente químico, né, o seu familiar, passe pelo período de desintoxicação por completo, vamos dizer assim, porque em muitos casos, dependendo de como era o uso e o abuso dele com a substância, às vezes pode demorar até mais de 3 meses, entende? Mas com 3 meses, ele já consegue, já, vamos dizer assim, tirar aquela fumaça, aquela nuvem de substância, de droga da frente dos olhos dele, entende? Uhum. E assim, se você. Como é que você já. Ele já teve período de visita na clínica? Não, ainda não. Tá. E quando tiver visita, você pretende ir? Então, essa é a minha dúvida. Assim, é porque ele foi porque ele pediu ajuda para a avó. Aí eu fico com medo agora nesse momento de ir visitar ele e ele ter uma recaída e ele ficar nervoso, entendeu? De me ver lá no momento, aí eu fico indecisa. Eu Entendi. fico, eu não Tá, sei se eu vou estar fazendo bem para ele ou se eu vou estar atrapalhando ele. sim. Tá, e ele tem direito a telefone. Ele liga só para a avó e para a namorada. Para mim, ele nunca ligou. Tá, e ele mora contigo? Não, ele não mora comigo mais. Eu tinha uma casa e eu fui construir para ele, porque ele já tem 21 anos, vai fazer Sim, 20. Então, eu fiz uma casa para ele no fundo de uma casa que eu tenho de aluguel para ele morar. Só sim, que lá nessa casa ele começou a usar muita droga e eu ia lá conversar com ele. Eu ia lá conversar com ele, ia lá ver se ele parava com as drogas, só que ele começou a ficar agressivo, até comigo, sabe? Então entendo. ele, ele teve momentos assim dele quebrar tudo, a coisa dele tudo. Então aí, por fim, eu falei para ele que lá dentro eu não aceitava mais.
né? Eu não aceitava mais essa situação. Então, foi assim que foi acontecendo as coisas. Então, agora ele tá lá e eu fico com medo de entrar agora na vida dele e ele, porque foi a avó que conseguiu colocar ele lá dentro, porque a avó dele ajudou ele nesse momento, né? Porque eu tive de virar as costas para ele porque eu não dava conta mais da situação. Sim, entendo. Então, assim, ó, Certo? Eu fiz o que que errado. tu acha de... Primeira coisa, tu tem que ir aos poucos, Uhum. tá? Tu não pode tentar entrar de volta na vida dele de uma vez só. Em segundo lugar, a avó dele é sua mãe? Não, a avó Tá. dele Mas você tem contato com ela? tem. Assim, ela ficou um pouquinho. A gente está um pouco afastado. Eu converso muito com a namorada dele agora. Ela me manda mensagem, me fala como que ele tá. Só que assim, ficou mágoas, né? Porque ela ainda não. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu falei, vou deixar ele pedir ajuda, porque eu falava, vamos internar, Gabriel, vamos internar. E ele, falando até o nome dele, nem. Eu falava, vamos internar, meu filho. E ele, não, mãe, eu não quero, eu não quero. Ele não aceitava a internação. Sim. Então eu precisei deixar ele sozinho para ele pedir ajuda para a avó. Eu pensei que ele ia pedir para mim, mas só que a avó dele é muito boa para ele, sabe? Toda a vida me ajudou muito com ele quando ele era pequeno. Então ele pediu ajuda para ela e aí é ela que ele pediu a internação. Ele foi porque ele quis. Entendi. Então, assim, ó, eu acredito, eu fui eu fui forçado praticamente aí, entendeu? A minha família impôs para eu ir, ou eu não podia mais sair de casa, ou se eu saísse eu não ia poder mais entrar. No caso do teu filho, ele pediu ajuda. É um pouco mais difícil o dependente químico pedir ajuda. Ele pediu. Então faz assim, ó. Conversa com a namorada dele e tenta mandar uma carta para ele. Já que ele não quer te ligar, tenta mandar uma carta para ele, diz que tu tá do lado dele, diz que tu ama ele, diz que tu se importa com ele e diz que tu quer vencer essa dificuldade junto com ele. E espera para ver o que, que vai acontecer. Diz se ele vai te retornar uma carta ou se ele vai te ligar, mas não pressiona ele, entendeu? Não adianta tu pressionar ele nesse momento, porque ele já está numa reviravolta. Então, quem sabe ele fale para a namorada dele que quer que tu vá na visita dele, ou de repente tu não vai na primeira e vai na segunda visita, mas tem que ser com calma, porque talvez tu pode prejudicar o tratamento dele E no sentido dele querer ir embora, entendeu? uhum. Então, assim, tem que ser com calma. Claro que a melhor forma agora, tu tem que ser... tu tem que pensar bastante. Não sei se é... Tu tem que pensar exatamente no que tu vai fazer. Tu não pode prejudicar ele e também tu não pode deixar de cuidar de si mesma. Tu tem que estar bem, se preparar cada vez mais para receber ele num futuro, para lidar com ele a partir deste momento. Então, se ele não quer te ver agora, tu também tem que respeitar isso, a vontade dele, porque vai chegar um momento. Eu tive um caso de uma outra mãe que ela internou o filho involuntariamente. O rapaz não queria ir, ele ficou revoltado com ela por 3 meses e agora eles passam muito bem, eles se dão muito bem. Então, assim, as coisas acontecem. A minha mãe não me visitou por 5 meses do meu tratamento de 9 e depois eu pedi lá com os conselheiros da comunidade que pedissem para ela, falassem com ela se ela podia me visitar antes de eu sair para minha primeira visita de reinserção para a rua. Então, assim, todo mundo tem um tempo. Agora, tenta conversar com a namorada do teu filho,
tenta mandar uma carta para ele, mas sem cobranças, só explica para ele que tu tá do lado dele, que tu é a favor do tratamento dele, que tu só quer ajudar, que tu tá firme e forte com ele. Busca um tratamento para ti, grupos de amor exigente, grupos de apoio, ou talvez um psicólogo, um psiquiatra. Busca mais informações sobre a doença. Eu quero te perguntar uma coisa. Quanto tempo faz que tu me segue, que tu segue o canal aqui? Eu acredito que já deve ter mais de um ano já. Mais de um ano. Tu consegue... como é que tu consegue, assim, tu consegue pôr em prática o que eu venho falando? Sim, foi muita coisa. Eu fico sempre, eu sempre até falava para ele, até um dia eu falei assim, segue esse rapaz, porque ele já passou por isso, assim, quando eu conversava com ele, porque ele tinha vezes que ele tinha momentos bons, tinha momentos ruins, né? Sim, E aí a namorada dele também, eu falava para ela e eu comecei a observar o que você falava. Assim, só que é igual eu falo assim, é doído para a gente às vezes ter algumas reações, igual eu chegava nele, às vezes ele tava por efeito de drogas, eu chegava nele e falava, Gabriel, eu não quero você assim, só que eu tentei não discutir mais, porque antes nós discutíamos muito, só que o porém de tudo é que ele foi ficando muito agressivo, e agressivo até com a namoradinha dele, sabe? E sim, aí o que me preocupava muito era isso, em questão dele às vezes fazer alguma coisa com ela e depois eu não poder reverter a situação, né? entendi. De alguém chamar a polícia, né? Porque Sim, ele tinha gritos, né? E aí a minha preocupação maior era nessa questão, mas eu conversava com ele e por fim eu vi que cada dia ele ia se afundar mais, que ele estava se afundando mais, porque às vezes aí eu via ele lá na casinha dele, aí eu via ele sem comer o dia inteiro, aí eu levava comida para ele, aí ele não mexia na comida, ia lá, lavava as coisinhas dele e tudo, aí ficavam uns 2 dias tudo limpo, de repente já estava tudo sujo de novo. E eu fui vendo que eu não dava conta mais. Aí eu sim, tive de virar as costas para ele, e isso me doeu muito, sabe? Ter que virar as costas para ele. Aí, às vezes, a avó dele não compreende também eu ter feito isso. Mas não foi porque eu queria o mal dele, é porque eu precisava que ele pedisse ajuda. entendo. Eu precisava que ele chegasse em mim e falasse, mãe, eu preciso de ajuda. Só que aí a avó dele ajudava muito ele financeiramente, então ele não pedia ajuda. Sim, é como eu falo, né? Enquanto o dependente químico tem facilidades, facilitações, ele não pede ajuda. Porque E aí eu exatamente o que aconteceu comigo. Eu ganhava dinheiro, eu ganhava cigarro, e eu tinha roupa, comida, tudo que uma pessoa que não usa droga merece. Eu tinha. Então eu não pedia ajuda. Claro que eu não queria mais aquela vida. Eu chegava em casa, eu não queria mais, só que eu não pedia ajuda. eu Entende? fiquei, eu fiquei por o período que ele saiu de casa, eu acredito que foi quase uns 2 meses, eu não vivia. E eu, assim, é que eu falo, quem tem um dependente químico sabe, a gente não vive bem. Eu não vivia. Eu ficava assim esperando, uma hora ele vai pedir ajuda, uma hora ele vai pedir ajuda. Só que eu agradeço, ele pediu ajuda para ela. Isso aí eu não, eu vou dever isso para ela a minha vida inteira, porque quando ele pediu, ela foi lá e ajudou. Só que para mim não foi fácil, não está sendo fácil. Eu fico vendo o vídeo dele, fico vendo as mensagens dele, eu sinto falta dele. Sim, eu entendo que eu não sou. Eu sou um dependente químico, na verdade, né? Eu não sou pai, eu não sou. Então, assim, eu não sei exatamente a dor que tu tá sentindo no momento, mas eu imagino que deve ser bem difícil para uma mãe ver, entre aspas, vamos dizer assim, ser rejeitada pelo próprio filho num momento que você só quer ajudar.
Então, assim, ali o De Castro Alex está falando que é birra porque tu fez no teu limite. E foi isso que forçou ele a pedir ajuda. Então, assim, com certeza, tu tomou uma atitude drástica, uma atitude radical, mas foi o que tu viu, tu se viu num beco sem saída e o único jeito que tu teve de pensar em alguma coisa foi esse, dando as costas para ele, não ajudando ele em mais nada. E aí o que aconteceu? Ele sentiu que ele teve que pedir ajuda. Então, assim, que bom que deu certo a tua atitude, a tua tomada de atitude, que bom que deu certo, porque vai dar certo o tratamento. Agora tu tem que pensar um pouco em ti. Vai, busca ajuda para ti, busca mais informação, continua aqui no canal, que vai ter vídeo, vai ter explicações a todo momento. Participa das lives, pode pedir para entrar na live, vai participar, manda tua pergunta. Eu vou botar sempre no Instagram aqui caixinhas de pergunta. Pode mandar tua pergunta a partir do momento que tu tiver qualquer dúvida, pode mandar nas mensagens lá do Instagram, não tem problema. E aqui, ó, o De Castro Alex está falando, tá no caminho, pelo que o Diego contou, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, com ele, né? E na verdade foi porque a minha mãe e o meu pai, eles bateram o portão da casa e falaram: ou tu se trata, ou tu sai pra rua e não volta mais. E eu tive que escolher. E eu não tive coragem de virar mendigo. E o que eu fui? Eu fui me tratar. E mesmo assim, para mim não deu certo de primeira. Eu tive que ir 3 vezes. Porque eu tive o meu tempo também. Então, como eu tô te falando, todo mundo tem o seu tempo. Então, dá um tempo para ele. Ele está num momento bem complicado, que é o início do tratamento. É o momento que o dependente químico ele começa a relutar com as coisas. Ele reluta com ele mesmo. Ele está sentindo falta da droga. Ele está nervoso. Talvez ele está precisando de alguma medicação para ajudar ele lá nessa clínica. Tomara que tenha tratamento com psicólogos e psiquiatras Tem para ajudar ele. psiquiatra, ele tá tomando, ele toma remédio. Assim, parece que agora o que ela passa para mim é que agora que ele tá melhorando, sabe? Sim. Agora que ele tá melhor. Então, é assim, para mim é bem complicado. É bem complicada essa situação, porque eu fico sem saber de que forma reagir nesse momento. Eu não quero, de forma alguma, nesse momento, atrapalhar ele. Sim. Porque É, faz assim, ó. Conversa com a namorada dele, escreve uma carta firme, mas sendo carinhosa, sendo amorosa. Explica para ele, como eu te falei. Explica para ele que você tá do lado dele, que você comprou a batalha junto com ele, que você vai estar do lado dele sempre que precisar e deixa ele decidir o que ele vai fazer. Ó, tem um rapaz falando aqui dizendo que ele tá bem. é o pai dele. Ah, é o pai dele? O pai dele. Então, assim, faz isso. Manda uma carta para ele e não espera a resposta. Eu sei que vai ser difícil. Eu sei que deve ser um pedido bem difícil da minha parte. Eu fazer esse pedido para ti, mas manda uma carta pela namorada dele ou pela avó, não importa. Manda uma carta para ele, fala o que tem que falar, não briga com ele, não faz isso. Só explica a tua situação, diz que tu tá do lado dele, que tu é a mãe dele, que tu sente falta dele e espera ele decidir o que ele vai fazer. Talvez ele te mande um convite para ir na visita, talvez ele te mande uma carta, talvez ele te ligue no primeiro momento de ligação.
E aí vocês conversam, choram, dão risada, e aí as coisas vão se ajeitando aos poucos. Não fica falando, se quando aconteceu o encontro de vocês, não fica falando, ah, porque era ruim quando tu usava, porque era ruim quando tu fazia. Não, não toca mais no assunto. Deixa quieto. Faz assim, ó. Deixa eles se tratar lá e vivam daqui para frente. Vamos dizer assim, esqueçam. Não é? Bota uma pedra por cima, entendeu? Tapa a lixeira dele, deixa tapada essa lixeira, para só ele abrir e lembrar quando ele tiver num momento mais difícil, ele abrir aquela lata do lixo, como é dito nas comunidades, como eu aprendi assim, ele abrir a lata do lixo e ver aquela podridão, aquela lixeira que está lá, ele fecha de novo, se fortalece e segue na vida dele. Entende? Entendi. Muito obrigada. De nada. Então, eu espero que tu continue aqui, participe das lives. Eu tenho uma pergunta lá nos meus stories do Instagram. Espero que tu responda, que eu vou fazer live mais um dia da semana, tá? Tem duas opções lá. Eu espero que tu possa me ajudar a responder para vocês poderem ter mais conhecimentos a favor de vocês, tá bom? Tá bem. A minha dúvida era essa. Quando eu poderia aproximar dele, assim? Porque parece que eu sentia que eu tinha de dar um tempo para ele, né? Sim. Mas foi bem esclarecedor. Muito obrigada. De nada. Uma boa noite, viu? Uma boa noite para você. Tá bom. Tchau. Tchau. Eu acho que eu nem sei sair da live. Sem problema, eu saio aqui. Uma boa noite para todo mundo. E a live fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Bom, tchau.